Bom, Jorge, de novo eu agradeço de coração você ter aceitado vir falar comigo. Caramba, você é uma pessoa referência para mim. Foi um dos primeiros ativistas que eu ouvi falar quando me tornei vegano. Quando eu fui fazer o voluntariado lá no rancho, a Silvia me apresentou, falou: você precisa conhecer o Jorge. Você precisa conhecer o Jorge, Jorge. Você foi a primeira pessoa que eu, de ativismo mesmo, que eu cheguei e falei: caramba, existe mesmo isso no Brasil? Né? Então, assim, eu agradeço demais a oportunidade de poder falar com você. E, por favor, se apresente, fala um pouquinho de você aí para quem está acompanhando essa live. Tá bom, vou me apresentar de maneira breve, então, para a gente aproveitar o tempo aí para as perguntas do pessoal. Meu nome é Jorge Guimarães, eu sou nutricionista, eu atendo, desde que eu me formei em 97, sempre atendi só pacientes que são vegetarianos, veganos ou que estejam em transição para, né? Sou vegano desde 94, então 27 anos. Eu, em 2006, comecei a ONG Vedas, depois de ter passado por outras ONGs nos anos 90, no início dos 2000. Então, em 2006, a gente iniciou essa frente com Vedas, que traz campanhas, ações em defesa dos direitos animais ou na promoção, difusão, né, da ideia dos direitos animais. O que mais? Atualmente estou também coordenando uma pousada vegana na Bahia, que se chama Casinha Amarela. O Instagram dela é o @vegetus, com PH, né? Oipeba. Vegetus é o nome dos restaurantes veganos que eu dirigia antes. Foi o primeiro restaurante vegano de São Paulo. Chegou até algumas unidades. Foi, na época, um ponto importante também para agitar, congregar e reunir ali também o pessoal poder confraternizar e elaborar, a partir disso, desses encontros, né, naquele momento mais inicial do movimento aqui por São Paulo, aí, desde 2003, quando iniciou o Vegetus, e encerrou 10 anos depois. Portanto, há quase 10 anos atrás. Também, além de tudo, é um ativista ali na rua, dentro da política, batendo de frente com um cachorro grande, caramba! Até parecer, eu nunca tive um plano ou nem uma predileção, na verdade, de trabalhar mais com lobby político, ou ação de rua, ou resgate, ou o que for. Resgate é uma coisa que, na verdade, esse eu nunca... Já me envolvi de tabela, né, em ações de outros. Essa é uma área que eu não atuo quase nada. Mas quando tem algum espaço ali que eu vejo, seja em lobby político, por exemplo, que eu vejo que vai poder ser útil, né, ou a mobilização do Vedas, ou meu know-how, o que for, quando eu vejo... Começou assim, né, tipo, era isso que eu tinha que fazer, o que eu tenho que fazer, estou aqui... Estou aqui fazendo. E vamos ver. Agora, quando tem alguém também já da área e está dando conta bem, eu e o Vedas, a gente fica de apoio. Mas se tiver um espaço vazio que vai ser para os animais, a gente está lá. Você sabe, foi muito interessante, Jorge, porque eu abri uma caixinha de perguntas, porque na última live que eu fiz, eu recebi muitas perguntas sobre essa questão do nutricional, vitamina, a proteína ainda aparecendo, enfim, recebi muita coisa. Eu falei, pô, eu vou guardar isso aqui, porque eu faço um conteúdo um pouco mais profundo, eu preciso estudar, não é minha área. E aí, calhou da gente falar, pô, vamos fazer com o Jorge? E você falou, vamos fazer. Eu abri uma nova caixinha e, mano, eu recebi muitas perguntas. Eu falei, caramba, olha, é doido, né, Jorge? Quando a gente para pensar a importância que é a gente voltar para as bases. Né? Às vezes a gente está discutindo, sabe, falando porque os aminoácidos essenciais, eles se ligam, e a gente esquece de fomentar a base mesmo, que a gente tem que voltar de vez em quando e falar, gente, arroz, feijão é de base vegetal, sabe? Então, assim, a pergunta que eu gostaria de começar esse rolê, eu sei que você vai destruir a pergunta, mas é assim, a gente cansa de falar, o veganismo, ele é possível, você pode ser vegano e saudável, certo? Certo? Opa, Por que, então, ainda existem profissionais, tanto da área da saúde, tanto outros profissionais que militam, vamos falar assim, militam em prol de não é saudável. Você, se for criança, não é, se for grávida, não tem como, se você for isso...
Como você enxerga esses profissionais que ainda militam para falar, não, o veganismo não é saudável, mesmo um monte de entidade já falando que é? Para chegar nessa pergunta, né, vamos entender primeiro o problema que essa desinformação dos próprios profissionais causa, e que daí gera essa importância de estar sempre voltando para a base, porque parece um déjà vu constante, assim, né, com coisas que nos anos 90 a gente estava respondendo, não respondendo só individualmente, mas para a grande mídia, e a gente falava, daqui uns 5 anos, né, isso aqui vai estar esclarecido e podemos ir para o próximo passo, mas está sempre lá. E até a proposta hoje era nessa forma meio que de perguntas e respostas, né, as perguntas que você colheu, mas às vezes tem palestras que eu vou fazer numa feira vegana, uma coisa mais pontual, ou até de último aviso, ou o que seja, que eu falo, pessoal, às vezes eu vou fazer uma palestra aqui, vamos fazer na forma de perguntas e respostas. Vocês vão pegar umas 3 perguntas e a gente organiza, porque assim eu respondo isso. Legal. É interessante, imagino que deve ser as perguntas que você recebeu também, uns 90% é sobre mitos. Né? Uns 90% refletem mitos que as pessoas estão lá, não é uma pergunta indo adiante. Porque a verdade também é muito simples. Esclarecidos os mitos, não tem muito mais complicação na nutrição vegetariana. Na discussão científica pode haver, dá para aprofundar e tal, mas na prática é basicamente esclarecer os mitos e toca. Como numa dieta que inclua produtos animais, né, onde também você tem uma maneira de direcionar, mas no geral, no bom senso, as pessoas se viram. Né? Enfim, então, por quê? Né? No meu tempo de faculdade, ali de 94 a 97, a gente era muito informado com materiais da indústria. Esse é um ponto. Né? Materiais... Existe essa influência mesmo. A gente fala, mas ela existe, é real. Existe, sim. Né? Isso é como, né, se for pensar em indústria farmacêutica na abordagem com médicos e por aí vai. Mas isso, vamos dizer, seria uma conveniência. Né? Eu acho que o principal era uma coisa hereditária dos professores antigos. Eu não tenho certeza que não é mais tão hostil, né, como hoje em dia, mas na época dos 4 anos da minha faculdade, né, enfim, a minha turma e todas as turmas que estavam ali, né, vigentes, enquanto eu estava na faculdade, não tinha nenhum vegetariano sequer, muito menos um vegano cursando. Eu era o único vegetariano, eu era vegano, né, nos primeiros 6 meses me tornei vegano, mas nem outro vegetariano não tinha. Então, os professores eram muito refratários a qualquer coisa, né, que você propusesse, já com um preconceito muito grande. Hoje em dia, eu sei, eventualmente, em épocas pré-pandemia, né, ser convidado para dar uma aula ou outra em faculdades, universidades, que já tinham abertura maior para isso. E sempre tem na plateia ali um formando, né, um estudante que é vegetariano vegano, enfim. Mas ainda assim tem a normose que permeia ali isso é exceção, né? Então, parece que ainda na academia a gente está falando de algo alternativo, quando não é nada alternativo. Né? Se algo é mais um ramo. Tem o pessoal que está ali enveredando para o funcional, ou até para uma especialidade, né? Dentro de uma patologia, já no 3º, 4º ano, já acaba a pessoa tendo uma definição. E se é para dieta vegetariana, é mais uma. Né? E todos os outros têm que conhecer. Igual eu tenho que aprender sobre cardio, sobre nefro, sobre o que for, e todos teriam que aprender sobre nutrição vegetariana, porque afinal vão aparecer pacientes. Né? Você vai trabalhar com doenças cardíacas, mas vai ter paciente que é cardíaco e vegetariano, que seja. Né? Mas ainda é visto como não, isso é para os estranhos. Então tem essa resistência no próprio corpo docente, eu diria, conheci poucos professores que são vegetarianos, né, e que enfim, tem uma carga, né, completa. E você acredita que essa influência não só da indústria da carne, mas da indústria farmacêutica, essa influência, ela ainda reflete nesses professores, na formação, quer dizer, ela ainda reflete na formação de novos profissionais? Ainda reflete. Tá? Mas como eu falei, eu acho que isso não é a maior medida. Né? É muito da herança que é passada enquanto cultura acadêmica, né, e tudo mais. E como ainda é visto como algo alternativo, fora da curva. Quem quiser saber mais sobre isso, acho que já deve estar fazendo uns 10 anos
que, talvez até mais, quando o Conselho Regional de Nutrição da Terceira Região reconheceu as dietas vegetarianas como saudáveis e viáveis. Acho que deve ter sido 2000 Nossa, faz mais. Desculpa, acho que foi 2007, por aí. No site da Nutriveg, nutriveg.com.br, nessa ocasião, eu escrevi um texto, tá na página inicial ali, uma referência para ele, onde eu contei um pouco dessa trajetória, como é que foi, né, essa relação com os professores e as barreiras na época que eu estava na faculdade e no que eu observei depois. Então, tem um texto escrito sobre isso para a gente poder seguir, Legal, né, para entender melhor. Mas eu atribuo, sim, a influência da indústria e a esses mitos ali que ficam, né? Porque é o que a gente sempre comenta, né? Você falar uma besteira, ela espalha muito rápido, mas para você desconstruir essa besteira, requer tempo. E as pessoas querem uma resposta simples para uma questão muito difícil e que esse mito aborda de uma forma muito rápida. Por exemplo, uma das perguntas que eu recebi, é a mesma pessoa que comentou essa coisa do veganismo, é saudável, não é? Essa questão das fases da vida. Olha, tudo bem, o comentário, a pergunta foi em forma de comentário, mas foi mais ou menos assim, olha, dá para ser saudável? Até dá, mas se você é uma gestante, se você é uma criança, você precisa na formação dos seus primeiros anos, nutrientes e vitaminas específicas. Isso é um mito, né? Sim, não precisa. Qualquer pessoa, ser bem claro, assim, qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, ou seja, qualquer idade, ou estado, né, por exemplo, gestante, pode ter uma dieta 100% vegetal. Tá? Sempre que eu usar o termo aqui, dieta vegetariana, eu estou me referindo a uma dieta baseada 100% Sim. em vegetais. Tá? Concordo 100%. É esse. Tá? A outra dieta ela é proto-vegetariana, enfim, outra que eu possa... Enfim, e uma dieta desbalanceada, ela pode ocorrer sendo a base vegetal ou sendo não base vegetal. Então, eu acredito, você tem mais propriedade de falar nisso, mas eu acredito sim que os problemas que algumas pessoas acabam encontrando, né, na verdade, é mais uma dieta toda cagada do que simplesmente a pessoa parar de consumir produtos de origem animal. Isso, então é perfeitamente possível em qualquer fase da vida, e assim como uma pessoa onívora pode errar na sua dieta enquanto gestante ou enquanto o que eu estou oferecendo para uma criança, também pode errar numa dieta vegetariana, né? Porque, enfim, afinal, né, você tem a possibilidade de fazer errado, mas ela não é intrinsecamente inviável, né? E o que ocorre é que o paradoxo, não é mais um paradoxo hoje em dia, né, mas o dilema, vamos dizer assim, ele é que você tem mais risco de doenças de excesso numa dieta onívora e você tem mais riscos de deficiência numa dieta vegetariana. Mas aí depende do que você classifica como deficiência, porque, por exemplo, uma doença cardiovascular ou um câncer geralmente é atribuído como uma doença de excesso. Excesso de colesterol, excesso de gordura, excesso de calorias, comeu coisas a mais do que deveria. Mas também teve deficiências aí, deficiências de substâncias protetoras, deficiência de fibra, né, deficiência de fitoquímicos que têm ação antioxidante, portanto, poderiam ter evitado essa oxidação, a formação da aterosclerose, ou o que seja. Então, quando a gente coloca também nessa equação que essas substâncias protetoras estão em deficiência numa dieta que tenha menos vegetais, aí a gente já nem fala num risco maior de deficiência na dieta vegetariana. Mas sim, né, é mais provável, né, você ter algumas deficiências, aí a diferença... Primeiro, o risco de deficiência na dieta vegetariana é menor do que o risco de excesso numa dieta onívora. Então, se é para errar, né, você vai estar... O risco é menor numa dieta vegetariana, isso estatisticamente falando. E o tipo de erro que você comete, ele é mais fácil de ser corrigido. Né? Uma doença de excesso, ou seja, as doenças atribuídas ao consumo de produtos animais, algumas formas de câncer, doenças cardiovasculares, infarto, derrame... Não tem como corrigir muito fácil, não. Diabetes, obesidade, elas levam alguns anos para se instalar e também levam alguns anos para serem revertidas. Né? Já uma deficiência por B12, uma deficiência de ferro, uma deficiência de zinco, o que seja, você resolve em algumas semanas, em geral, né? Com suplementação ou, às vezes, em alguns meses, se for só pela dieta, sem o uso de suplementos. Mas o fato é que o tempo é muito mais curto. Então é melhor errar por deficiência do que
errar por excesso. Mas você não precisa errar por nenhum deles, na verdade. Né? Porque o treinamento adequado, aí, mas para ser mais específico, quando falam sobre errar, aí é mais se for criança, se for gestante, vegetariano ou não, um erro nessas fases da vida, ele tem consequências para o futuro. Você pode perder um desenvolvimento que você não recupera mais. Uma deficiência de ferro na infância, né, vai fazer com que a pessoa tenha problemas de desenvolvimento, não adianta ela repor esse ferro 2 anos depois, né? Ela perdeu uma fase ali de desenvolvimento, ou de B12, ou desenvolvimento seja cognitivo, ou seja de crescimento mesmo, né? De estatura, ou o que seja. Mas isso não é exclusividade de dietas vegetarianas. Então, precisa ter mais atenção, mas já precisa de qualquer modo. Então, o resultado mais provável que a gente vê é que as crianças vegetarianas vão estar melhor no final das contas. Por quê? Tá todo mundo falando na orelha desse pai, né? Ou desse adolescente, ou daquela gestante. E aí ela fala, bom, deixa eu pesquisar. Agora, ninguém está lá, né, demandando muita atenção e muito cuidado específico de uma gestante onívora. Não faz parte, né, de estou gestante, culturalmente, né? Estou gestante, deixa eu ver quais são as deficiências aqui na dieta. Vai fazer o pré-natal, vai tomar talvez um mix ali, aqueles suplementos vitamínicos gerais, né? Os polivitamínicos. Mas, para o vegetariano, é muito mais provável dele pesquisar e dele saber, né, fazer uma dieta mais planejada. Porque está mais consciente da alimentação. Desse exemplo da gestante, mas a gente vê isso no geral também. Né? Porque a pessoa se tornou vegetariana, estão jogando mito. As pessoas não estão, no geral, ouvindo todo dia assim, mas a sua dieta está faltando isso, por que você está falando isso? Eu como todo mundo. Né? Tipo, nada a ver esse assunto. Para um vegetariano, não, ele fala, ó, é um saco, mas beleza, né? Entendo por que você está me perguntando isso tudo. Vou procurar respostas, ou já tenho essas respostas, né? Ou tô... Você fica mais cuidadoso naquilo que você está comendo e isso acaba apresentando os números de pessoas que estão procurando, porque se a gente for ver essa deficiência... Né? Você acha que um grande macete é a diversidade, é colorir o prato? Eu sempre falo para todo mundo, gente, ó, tem que ter mais de 5 cores esse prato aí, vamos colorir esse trem aí. Você acha que isso eu sei que, cara, precisa sim do acompanhamento profissional, isso é ponto. Mas você acha que começar com o pé direito seria essa atenção a ter uma diversidade alimentar, um prato colorido? Você acha que seria uma ferramenta boa para você começar aí não só a trazer um pouco o paladar diferente, porque às vezes a gente fica preso num paladar infantil ou a gente fica preso em certos sabores, e quando a gente realmente começa nessa dieta à base vegetal, a gente vê que o leque se abre, a gente tem muita coisa que a gente não fazia ideia. Então, o que você acha dessa dica? Vamos colorir o prato. É uma dica importante, é uma forma importante. É um critério, né? Não é um critério que resolve tudo, como ficou claro, mas é um critério, sim, né? Você observar as cores, porque as cores indicam variedade. E esse é um ponto-chave na dieta. A variedade é um ponto-chave e observar ou cuidar das cores que você coloca é um dos pontos que te ajuda com a diversidade. Então, por que a diversidade é um ponto-chave? Né? Os produtos de origem animal, eles são alimentos concentrados. Certo. O animal, ele come uma variedade de vegetais, concentrou aqueles nutrientes no seu músculo ou órgãos, para quem está comendo órgãos, mas enfim, nos seus tecidos, como se ele fosse uma usina, né, que está processando e concentrando algumas coisas que interessam ali. Então, por grama, né, ou por volume, que seja, já que tem muito pouca água e tem zero fibra nos produtos animais, naquele pedaço você tem sim uma concentração de nutrientes e uma variedade. Não quer dizer que tenha todos, não tem fibra, tem muito poucas substâncias protetoras, né, antioxidantes, mas sim, é muito concentrado em gordura, na maioria dos casos, é bastante concentrado em ferro, exceto laticínios, é bastante concentrado em zinco, em proteína, por volume. Ok. Quando a gente vai buscar isso nos vegetais, a gente tem que fazer isso em vários vegetais. E ao buscar essa variedade nos vegetais, a gente também está buscando, acaba por buscar outros nutrientes. Então, se a gente focar, vou pegar a proteína, o ferro e o cálcio, o zinco, enfim, dos alimentos de origem vegetal. Por tabela, quase que invariavelmente, você vai acabar também consumindo mais antioxidantes, mais vitaminas, mais minerais, mais fibra, mesmo que seja só buscar, vou focar nesses 4 nutrientes, essas outras coisas estão vindo. Se numa dieta animalizada você falar, vou buscar proteína, ferro, cálcio, você vai comer carne e leite e resolveu a proteína, ferro e cálcio.
porque vai ter isso em quantidade suficiente. Só que o que veio extra com isso foi gordura, Entendi. colesterol, né? E não o extra da fibra e dos antioxidantes. Então, a variedade é muito importante, porque os nutrientes estão mais espalhados nos vegetais. Mas você acaba pegando outras coisas por tabela que vão fazer muito bem. Enriquece a dieta. Então, a cor é, sim, uma dica importante. Mas uma forma que eu gosto de passar para os pacientes é da gente passar a enxergar o prato fazendo um paralelo, né, com produtos animais. E a gente vai colocar os grãos no centro desse prato. Então, em geral, a pessoa pensa, que carne eu vou comer hoje? Né? Vai ser frango, peixe, porco ou um bovino. E aí podem ter vegetais que combinam com aquilo, que ela já, se é peixe eu vou comer com batata, ou enfim, ela vai colocar alguns legumes ali em volta. Na dieta vegetariana, a gente não começa com um alimento. A gente começa com três tipos de grãos. Então, tem os cereais, que é o grupo do arroz, arroz, milho, quinoa, cevada, trigo, né? Esses grãos que nascem em espiga. O milho é uma espiga, mas o arroz também é uma pequena espiga, né? Em aquele formato assim. O outro tipo de grão são as leguminosas, que é a família do feijão. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja e alguns mais, mas esses são os mais comuns. São grãos mais redondos e nascem em favas, silvagens. Né? Então, falamos de cereais, tipo arroz, leguminosas, tipo feijão. O terceiro tipo de grão é muito fácil também de identificar, que são as oleaginosas, ou seja, são as sementes, né, os grãos que têm bastante óleo. Castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa, amendoim, nozes. Aí tem as menos comuns, tipo pistache, macadâmia, avelã, menos comuns no Brasil, pelo menos. E aí tem as menorzinhas, semente de abóbora, gergelim, semente de girassol, por exemplo. E também tem bastante óleo. Basta você pensar, se estiver em dúvida, se eu pegar essa semente crua, né, enfim, in natura, e amassar numa folha de papel, vai manchar de óleo? O arroz não vai manchar, nem o feijão. Não vai manchar um papel se eu amassar ali. Uma semente de girassol, de abóbora ou uma castanha vai manchar. Então, é oleaginosa, tem bastante óleo. Muito bem. Então, são três tipos, cereais, leguminosas e oleaginosas. Então, o seu prato vai começar por aí. Tipo, qual cereal, leguminosa e oleaginosa eu vou comer essa refeição? Vai ser arroz, cereal, com feijão, leguminosa, com castanha de caju, né? Oleaginosa, os três. Ou vai ser milho com, vamos dizer, um macarrão, que seja trigo ou um outro cereal, com milho, que aí repetir o grupo, mas tem também ou ervilha ou tofu nesse macarrão. Então eu tenho cereal e leguminosa. Tofu, no caso, é soja. E eu posso colocar um gergelim por cima. Coloquei as três sementes. E aí a partir disso, então, desse centro do prato, que é composto por três sementes, ou no mínimo duas, nem toda a refeição do dia a gente consegue, às vezes, colocar as três no café da manhã, por exemplo. Muitas vezes não cabe as três. Mas aí, a partir disso, aí eu vou colocar, se é esse macarrão, eu vou colocar ali brócolis, enfim, alguns legumes, né? Acompanhado com uma salada crua também. E frutas. Se não for na refeição, para quem não tem o hábito, vai ser de tarde, ou no meio da manhã, ou em algum outro momento. Então, assim também a gente coloca a variedade, né? Eu tenho três tipos de grão, acompanho ele com pelo menos 2 tipos de outras verduras, e acrescento frutas, né? Essas verduras podem ser, na verdade, em geral, hortaliças em geral, pode ser raízes também, né? Como mandioca, mandioquinha, e por aí vai. Tá? Então, essa é uma outra forma, e que tudo isso também tem a cor, porque você pode também escolher vários desses que são brancos, né? Nossa, o arroz com uma batata. Você falando, tá imaginando, caramba, num prato de macarrão, a gente consegue colocar praticamente tudo que a gente precisa. Num prato de macarrão. Isso tudo num sanduíche de pão de forma, simples, Caramba. né? Por exemplo, uma fatia de tofu, o pão, claro, e pasta de tahine, e você pode até colocar uma fatia de abacate ali para colocar uma fruta. Então, o tahine, a pasta de gergelim, foi a oleaginosa. Pão foi o cereal. Tofu foi a leguminosa. E vou colocar mais alguns vegetais ali. Né? Estou perguntando para você, aveia entra em qual grupo?
Aveia. Aveia, ela aparece com o quê? Com um feijão, com arroz ou com uma castanha? É claro que às vezes a pessoa também ela só conhece a aveia pelo nome no rótulo, né? Mas se der um Google e você ver o formato dela, ela parece com um arroz, né? Ela é portanto, é da família do arroz. Legal. E você comentou antes dessa questão da suplementação, né? Que precisa, às vezes, da deficiência que todo mundo um pouquinho tem ali, dependendo da dieta e por aí vai. E uma das perguntas que mais recorrente que você também deve escutar é a famosa B12. Né? Porque a B12, eu já escutei essa, Jorge. Eu só não me torno vegano porque eu não quero ficar me entupindo de remédio para ganhar B12. Tipo, o cara toma vitamina C, centro de A, zinco, toma tudo quanto é remédio que é. Aí quando fala da B12, é o calcanhar dele, é B12. Então tem muito esse mito, né? Olha, você vai morrer porque você não tem B12. Mas se a gente pegar a porcentagem de pessoas que comem produtos de origem animal e das pessoas que não comem, é muito baixa a diferença, sabe, de deficiência. Se eu não me engano, acho que é 40 para quem não come e 30 para quem come, sabe? É coisa que não seria um peso nessa balança a se levar em consideração. E é muito engraçado, Jorge, que aqui, né, aqui na Europa teve esse reconhecimento que existe essa deficiência de B12 na população, como eles fazem aí no Brasil, enriquecimento de ácido fólico, tem ácido fólico em tudo, vitamina C, põe vitamina C em tudo. Aqui os produtos comuns, tipo azeite, macarrão, já vem fortificado com B12, porque teve esse reconhecimento, teve esse entendimento que é uma deficiência geral, não é só de veganos e vegetarianos. Então, assim, se você puder, fala um pouquinho sobre a B12. Finalmente, a B12 que vai matar todos os veganos. A B12 eu tô por fora, Matheus. Não dá. Vamos lá, então. O drama da B12. De fato, no Brasil, as farinhas, tudo que é farinha é fortificado com ácido fólico e com ferro, né? Então, já não dá para a pessoa falar, não gosto de suplementar. Está suplementando. Seria ideal se tivessem, na época dessa legislação, colocado também a vitamina B12. Mas, por onde começamos? Assim, também concordando, a diferença ela é pequena entre uma população e outra, mas vamos pensar que ela é pequena, mas os vegetarianos estão suplementando, não todos, né? Deveriam estar suplementando mais, mas estão suplementando mais do que os onívoros. Certo. Tá? Então, não é assim, porque a diferença é quase a mesma, vamos desencanar disso, porque daí a nossa diferença vai ser maior. Tá? Ela tá parecida, mas não foram pesquisadas pessoas que não estão suplementando. Certo. No grupo dos vegetarianos pesquisados, tem pessoas que estão suplementando. Então, a gente precisa, ainda assim, incentivar mais. Mas isso que você trouxe, essa informação, é importante para quem diz que, nossa, mas o vegetariano tem muito mais deficiência e tal. Tipo, não. Mas, ainda assim, a gente tem que continuar incentivando a suplementar. Né? A vitamina B12 é o único nutriente que, de fato, você não encontra na dieta vegetariana. Tá? Ela é vegetariana sendo, né, 100% vegetal. Ela é um nutriente que só está presente nos produtos de origem animal e o nosso corpo não é capaz de sintetizar. Bactérias são capazes de sintetizar e essas bactérias podem habitar no nosso corpo, a nossa cavidade oral, o nosso intestino. As que habitam o nosso intestino não ajudam muito porque elas já estão abaixo da região onde a B12 pode ser absorvida, tá? Que é no início do intestino, logo depois do estômago. As que estão na boca, sim, né, elas podem estar produzindo, a gente vai engolir essas bactérias e vai digerir essas bactérias, mas isso não é exatamente uma recomendação de saúde pública, né? Cultivar bactérias produtoras de B12 na boca, porque você não pode especificar só essas. Se você está geral, a B12 aqui, cadê a carteirinha? B12? Não, então dá licença, dá licença. E não tem, mesmo assim, não dá para garantir, né, que isso seria em quantidade suficiente, porque a flora bucal vai variar de pessoa para pessoa. Portanto, precisa sim suplementar. Aí eu queria agora conseguir imitar o persona do Matheus aí,
Faz quando traz a vozinha do público perguntando, né? Ah, Jorge, mas Jorge, então nós vamos ficar viciados em B12? Aí, ó, eu não me torno vegano por isso. Não é essa pergunta, mas muito bom. A pergunta é assim: ah, Jorge, mas então quer dizer que a dieta vegetariana não é natural para gente? Boa, boa. Tem que suplementar? É só depois que inventaram a suplementação que a gente pode ser vegetariano? Não, não é esse. Não, toma. Né? Não é que a dieta não seja natural à nossa espécie. Isso não é uma prova, um atestado de que de que nós não deveríamos ser vegetarianos, afinal vamos perecer porque não tem fonte. Não é a dieta que era natural à nossa espécie. É a nossa espécie que não vive no ambiente natural, ou que criou um ambiente não natural, né, para se viver. Eu entendo até... Por quê? Porque a B12, ela, como eu falei, é produzida por bactérias. Então, quando você bebe água de um rio poluído... Está mais ligado à superasepsia, né? Tem ali bactérias produtoras. Quando você colhe uma maçã da árvore, né, e come aquilo, enfim, como, né, fazíamos, seja há 100 anos atrás e certamente, né, nos últimos milhares de anos, sem... mesmo a água hoje não vem da cachoeira, a água é fluorada, clorada, ionizada, né, e etc. E os alimentos também, ou estão numa caixinha estéril, ou a gente vai passar o gel por causa do Covid já logo na embalagem, né, ou até na casca do tomate, que seja, ou, enfim, antes disso a gente vai cozinhar, a gente está esterilizando, basicamente, né, nossa refeição, e por bons motivos. Sim. Porque tem também bactérias nocivas. Mas é que mesmo no ambiente acidental, né, a gente também está lavando a mão, mesmo antes da pandemia, né, se a pessoa tivesse hábito de lavar a mão, a gente escova o dente. Se a gente vai lamber um parceiro, geralmente a gente gostaria que esse parceiro tivesse tomado banho antes dele ser lambido, né, e por aí vai. Então a gente procura ter uma baixa ingestão de bactérias. Eu faço a piada e fico sério, aí você fica rindo aí. Eu tô rindo aqui, ó. Sério que é para você pensar essa cara de... Falou mesmo isso? Eu gostei, eu acho que eu acho da hora. Então, a gente não vive num ambiente natural, a nossa espécie. Eu entendo até a minha hipótese, é que a B12 foi o mecanismo que a natureza colocou ali para a gente não se afastar dela. Por quê? Se a gente se afasta da natureza, portanto, para de comer bactérias, a gente vai perecer enquanto espécie. Só que a gente tomou um atalho, que também não era natural à nossa espécie, para burlar isso, que foi consumir produtos de origem animal. No momento que a gente se afastou da natureza, a gente também passou a caçar, ou domesticar, ou enfim. Né? E aí aqui estamos, né, construindo cidades e sobrevivendo fora da natureza. Né? Isso não teria acontecido, né, se esse mecanismo tivesse funcionado. Então, é um problema moderno, esse é o ponto. Não é um problema sobre a dieta vegetariana ser natural ou não, ser adequada ou não à nossa espécie. É um problema da vida moderna e a solução para isso é uma solução também moderna, logo, né, é a solução da suplementação. A suplementação pode ser na forma de cápsulas comprimidas ou pode ser na forma de alimentos fortificados. Para quem está no Brasil, a gente tem um problema sério aqui com a dose que é vendida nos frascos. Né? A dose mais alta que a gente consegue comprar nos produtos nacionais é de 10 microgramas. Quando a recomendação são doses de 1000 microgramas. Você teria que tomar o frasco inteiro por vez. Se o frasco vier com 100, se vier com 50, você tem que tomar 2 frascos por vez. A recomendação ela é para pessoas que estão com nível normal. Tá? Se a pessoa está com uma deficiência, aí precisa ser visto caso a caso. Mas quem está com nível normal é de 2 a 3 vezes por semana a dose de 1000 microgramas, MCG, né, microgramas. É permitido vender no Brasil um produto, uma B12 importada que tenha 1000, que tenha 5000. A gente tem aqui essa daí de 1000. Na Europa, nos Estados Unidos não se vende com essa dose de 10, enfim. No Brasil só se pode fabricar com no máximo 10. Caramba. E aí tem muita gente que tem o cuidado de pesquisar ou suplementar e tal, só que está tomando de 10 microgramas, que não vou dizer que não adianta nada, mas é muito baixo. E essa suplementação, Jorge, ela pode ser feita sem um acompanhamento do profissional? Tipo, pô, acho que eu vou, porque você vai na farmácia, você não precisa de prescrição. Você fala, eu quero comprar isso aqui. Ela pode ser feita dessa maneira? Eu vou tomar B12 porque eu sei que existe essa problemática, eu vou tomar. Ela pode ser feita ou é perigoso? Pode ser feita e não é perigoso. Assim como você pode comprar vitamina C
de 500 miligramas ou de 1 grama, e tantas outras na farmácia, você também pode comprar a da B12. Mas a vitamina C, se você durante alguns dias tomar 10 gramas por dia, você vai ter um problema renal ou de outra ordem, né? E o mesmo vale para outros suplementos. Tem um risco numa dose muito alta. Para a vitamina B12, não há. Não há como você ter uma superdosagem de vitamina B12, a não ser por via parenteral, a não ser intramuscular, ou que seja, injeção, né? Só com injeção, porque seu corpo não teve escolha, não tem filtro, né? Aquilo lá entrou no seu corpo e você tem que lidar com aquilo. Aí você pode ter uma superdosagem, ter sintomas de espinhas e tal. Com o suplemento oral, não, porque o nosso corpo tem uma capacidade limitada de absorver a vitamina B12. Você não consegue absorver. Se você tomar o frasco inteiro, se você tomar o frasco inteiro dessas de 10 microgramas, você pode conseguir absorver. Vai passar mal, mas assim, tem esse recurso no nosso corpo. E para criança, adulto, seria praticamente esse mesmo manejo. Não vai passar mal, Matheus, porque quando a gente fala de 10 microgramas, ou mesmo de 1000 microgramas, né, é 1 grama que tem naquele comprimido. O comprimido, ele é artificialmente, ou enfim, forçadamente feito num tamanho de uma aspirina ou um tamanho grande, porque o que interessa ali é só 1 grama. Né? Seria muito pequeno para a gente conseguir manipular aquilo, né? Esse 500 microgramas ou 1000 microgramas. Desculpa, eu estou falando grama, é miligrama. Tá? Então, quando eu falo 1000 microgramas, é 1 miligrama. Você teria que ter 1000 comprimidos ou 1000 doses de B12 para dar 1 grama. Então, é um furinho da cabeça do alfinete num comprimido que está ali, o que realmente importa. O resto é o recipiente, que geralmente é alguma substância inerte, que você também não vai passar mal. Por quê? A B12 ela passa por várias fases. Primeiro, ela vai se ligar a uma substância no estômago, e a gente só produz uma quantidade suficiente dessa substância. Se ela segue o caminho sem ter se ligado nessa substância, ela vai ser destruída, né, pelo suco gástrico, ou logo no começo do intestino. Quando chega no intestino, ela tem que se ligar ainda a uma outra substância para que ela possa passar pela parede, para que ela seja absorvida. E a gente produz uma quantidade limitada desses dois. Então, o resto da B12 vai falar, não consegui me agarrar em ninguém, tchau, tô indo, vai sair nas fezes. Vou pra bosta. Ela não vai chegar no sangue e, portanto, você não vai ter nenhum efeito de superdosagem. Outra, se você tomar uma superdose de tiamina, que é a B1, você vai ter sintomas daquele cheiro, né, de vitamina B, quem já tomou complexo B, que o pessoal até usa como repelente. Você toma um montão, mais do que precisa, fica cheirando a vitamina B1 e os mosquitos não gostam daquele cheiro. Isso é o corpo excretando o excesso, porque foi para o sangue, ele tem que se livrar de algum jeito e vai no suor. A B12 nem isso vai acontecer, vai passar batido nas fezes, tá? Então, é seguro a pessoa fazer uma autossuplementação. Ela só precisa ver se, de repente, ela não está precisando mais do que ela acha que está precisando, né? Fazer um exame e ver se não está muito baixo. Então, assim, eu acho que uma dica importante que a gente deve aqui reforçar é que faça a sua atualização de chaveco. Você pode chegar para o seu crush e falar, viu? Vem aqui tomar sua dose diária de B12. Venha, baiano, venha. Outra coisa que me perguntaram muito, Jorge, é a questão do ferro. Uma pessoa me mandou uma pergunta assim, tô grávida, meu ferro tá baixo, e meu médico falou para eu aumentar o meu consumo de fígado e abrir mão dessa coisa de comer vegetal. É muito esquisito quando a gente escuta isso. Eu não sou do profissional da saúde, mas pelo que eu li, quando você está muito baixo de ferro, você pode comer muito, que não vai rolar. Tem que ser na veia, né? Se o recurso é esse. Mas se faz sentido para você essa indicação de, olha, come fígado vai resolver esse seu problema de ferro? A explicação para isso é preguiça, né? Porque, sim, que eu gosto, fígado é uma excelente fonte de ferro, né, indiscutível. Tem muito ferro no fígado, tem mais do que em qualquer outro vegetal. Beleza, mas a gente precisa da melhor fonte de ferro? Quer dizer, só a super fonte que vai resolver? Não, tem fontes que são razoáveis, que são vegetais, e tem fontes que são muito boas e que são vegetais. Né? E aí ele acrescentar e esquece essa coisa de ficar comendo vegetais, seria só se a pessoa não está tendo espaço no prato para comer aquele fígado. Tipo,
tira os vegetais, porque o seu prato tem que ser um fígado inteiro. Se você comer vegetal, você vai acabar comendo, né? Não vai caber o fígado inteiro na sua refeição. Então, também não, né? Agora, o ponto é, dá para suplementar ferro sem usar o fígado? Dá para suprir o ferro, na verdade, sem consumir fígado? Dá, né? A pessoa precisa conhecer as fontes, né? E talvez esse médico, eu não vou dizer que nutricionistas não aprenderam sobre fontes vegetais de ferro na faculdade, mas eles podem não ter dado muita atenção para isso, porque só pensaram nas fontes excepcionais, né? Que de fato é o caso das carnes, mas tem fontes de ferro que estão quase ali ou que são mais que suficientes. Que atendem a nossa necessidade. Mas pode ser que esse médico falou, gente, ferro está nas carnes e entre as carnes está mais no fígado. Tipo, é isso, vegetal não tem, não sei se tem, então está aqui minha recomendação para você, né? Pode ser o caso. É possível resolver o ferro com a dieta, é possível resolver o ferro com suplemento, né? Agora, por injeção é um caso já mais extremo, mas também, né? Em geral, né, o suplemento já é uma pancada boa assim, para acelerar isso. A diferença de uma estratégia ou outra é que vai levar mais tempo ou menos tempo. Pela via dietética, vai levar mais tempo, mas também, se você está colocando mais a cada dia, você vai estar melhorando um pouco a cada dia. O ferro que está nos vegetais, que é o ferro não M, 100% do ferro que está nos vegetais é do tipo não M, é um ferro cuja absorção é modulada de acordo com a necessidade. Quando a pessoa está com o status de ferro, quantidade de ferro no sangue baixa, o corpo, ou até o estoque, né, a ferritina, o corpo absorve mais ferro. Quando a gente está com o estoque de ferro bom, o corpo escolhe absorver menos ferro. O ferro que está na carne, ele é de outro tipo, não todo, tá? Só 1/3 do ferro que está na carne é do tipo M. É um ferro que você absorve precisando ou não. Ele tem uma absorção mais constante, que independe do seu status de ferro. Isso é importante porque, né, a gente só fala do ferro da deficiência de ferro. Existe o excesso de ferro também. E que muitas pessoas consomem ferro em excesso, né? Como é se de esperar, já que muitas pessoas baseiam suas dietas em produtos animais que são muito ricos em ferro. O ferro está no centro das reações de oxidação, reações que geram radicais livres, né? Então, muito ferro causa o quê? Mais envelhecimento, mais dano celular, porque gera mais oxidação. Ferro oxida, ferro enferruja, né? Então, não é interessante você estar colocando ferro demais no seu organismo, ou como é que eu vou saber quanto eu tenho que pôr de ferro todo dia, né? Calcular isso todo dia para não pôr nem a mais, nem a menos? Não. Consuma ferro de uma fonte que o seu corpo tem inteligência para escolher se ele quer mais ou menos, se ele precisa de mais ou menos. Isso você faz com o ferro não M, que é o ferro, nos vegetais só vai ter esse, que é modulável. Já nas carnes, né, que leite não tem ferro. Mas, então, nas carnes você tem um ferro que o seu corpo vai absorver no tanto que você der para ele. Ele vai, né, absorver precisando ou não. E a gente não tem ainda mecanismo de excretar ferro, de se livrar do ferro excedente. O ferro só sai no sangue, sai na menstruação, sai em pequenos sangramentos que possam haver no corpo do homem eventualmente, mas no resto a gente fica com aquele excedente que está ali oxidando, né, e gerando reações de radicais livres, de dano celular. E vegetais muito ricos em ferro. A beterraba é um deles. Também, mas ela é mais super celebrada, né? Porque até aquela cor, né? Que você fala, isso aqui parece sangue. Né? Sim, é uma fonte de ferro, mas não precisa ser vermelho para ser fonte de ferro. Pode ser verde, né? Pode ser até branco. Aquelas fontes que eu citei antes, da pessoa pensar no centro do seu prato, são os grãos, né? Cereais, leguminosas e oleaginosas, são boas, são excelentes fontes de ferro. Os cereais menos, mas leguminosas, feijões, né? E oleaginosas, que são as castanhas, são ótimas fontes de ferro. A isso acrescenta-se o quê? Os vegetais verdes escuros. Brócolis, couve, quiabo, tudo verde, e quanto mais escuro for esse verde, mais ferro. E depois disso as frutas. O verde, ele é importante não só porque tem o ferro, mas ele tem o resto da matéria-prima que forma a hemoglobina.
A molécula de hemoglobina, ela é quase idêntica à molécula de clorofila. Caramba! Você tira o centro, que é o magnésio, e coloca o ferro, é a molécula de hemoglobina. Então, a gente tem ali a matéria-prima para construir a nossa hemoglobina na molécula de clorofila. E ela vem, né, não por acaso, junto com o ferro também naquele mesmo vegetal. Não está na molécula de clorofila, mas está naquele vegetal, em outras partes dele. Então, já te dá tudo que você precisa ali. E ó, falando em mito, outro mito que esse acho que você vai gostar mais. A pergunta foi, assim, as perguntas elas vêm mais em forma de afirmação do que pergunta. Mas o caso é o seguinte, tá até aqui do meu lado, eu anotei aqui, ó. Resumindo, que foi mandado um negócio desse tamanho para mim. A soja, o problema da soja, das pessoas muito preocupado com a sua masculinidade começarem a falar fino e terem problema por conta da quantidade de hormônios e papapá da soja. É um mito realmente que a soja é fonte vegetal e fonte animal, né, o estrogênio, aí vem aquela toda confusão. Então, assim, se você puder falar um pouquinho da soja, porque todo mundo fala, mas vocês ficam aí comendo soja faz mal, deixa a gente falando fino, dá peitinho nos homens, papapá, são umas coisas que, olha, às vezes a gente, a paciência vai embora, ela simplesmente vai. Então, se você puder falar um pouquinho dessa confusão que existe, da importância que é, sim, a soja nessa alimentação de base vegetal. Fosse assim, né, a gente tem culturas milenares que tem a soja na sua base, assim como o feijão é base da nossa alimentação, né, você tem culturas asiáticas em que a soja tá na base, né, o arroz, a soja em diferentes formas, né? Então, enfim, a gente não vê essa incidência, né? Tem alguns estudos, né, que mostraram isso mais aquilo, sabe? Você pesca um estudo, outro que vai dizer, vai encontrar o que você quiser. Meio que sim, acho que coisa de uns 15 anos atrás, ou até mais, né, que começou isso de estar gerando, né, mastogênese, né, o crescimento de... Porque, nossa, eu revirei a internet, revirei, e nada, vi até aquele estudo, o grande estudo da China, que ainda mostra, né, os benefícios do consumo de soja, principalmente para as mulheres, menopausa e tal, e, nossa, é muito complicado, porque aí você vem junto com esse discurso, aquele de, mas você fala que a carne devasta, mas a soja que vocês comem também está devastando o meio ambiente. Você fala, ai, caraca, me dá, Senhor, paciência. Então, não tem isso, né? Não tem isso da soja ter esse efeito, né, hormonal, né, endócrino. Muito disso vem porque assim, a soja, ela, de fato, tem os fitoestrógenos, né, que são substâncias que se parecem com o estrógeno, e aí ela tem um efeito de modulação no sistema endócrino das mulheres, mas não quer dizer que elas vão ter um efeito nos homens como se você estivesse comendo estrogênio. Se você está comendo frango, aí sim você está comendo estrogênio. Na verdade, você está comendo gordura animal no geral. A gordura animal faz com que o nosso corpo produza estrogênio, homem ou mulher, né? Por isso que cada vez mais, né, ou cada vez mais que a gente comparar, né, no século passado, né, ali nos 1900, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, as meninas passaram a ter a menarca, a primeira menstruação, mais cedo, conforme as dietas foram se ocidentalizando ou incluindo, né, mais produtos de origem animal, né? E esse é um dos pontos, né? Por causa desse aumento no consumo de gordura animal, que faz com que o corpo produza mais estrógeno e aí acelera, né, esse processo de amadurecimento nas mulheres. Então, assim, ela é uma aliada, assim. Eu sei que quando a gente se torna vegano, né, a gente se torna, adota alimento à base de vegetais, a gente soja. Eu falo para todo mundo, depois de um certo tempo, pelo menos essa é a minha experiência, nossa, a soja ela passa assim, olha, semanas sem me ver, sem mandar uma mensagem, sem sequer dar uma curtida nas minhas fotos no Instagram. Então, assim, você acaba, você acaba destravando o seu paladar, você acaba, nossa, abrindo um leque, mas sim, a soja ela é muito importante, sim, nessa base alimentar. Ela é interessante, mas ela não é essencial, isso precisa ficar claro, né? Você Boa. pode optar pela soja, pode optar por nunca comer soja também, né? O que acontece é que
principalmente antes, né, dessas novas carnes aí que são feitas com ervilha, com lentilha, eu falo dos processados, né? Enfim, ou até os leites, né, vegetais, com essas outras leguminosas. A soja era muito assim, a carne de soja no lugar da carne, o leite de soja no lugar do leite. Né? E aí parecia que tinha que comer soja para ser vegetariano. Mesmo lá não tinha, porque você não precisa comer industrializados, né, para ser vegetariano, vegano. Mas acaba tendo isso. E a soja, ela pode ser quando eu falei que as leguminosas são importantes, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja. Um dos itens possíveis. Você não tem que comer todos. Também não pode comer só um desses, né? Mas, né, digo, na semana, né? Enfim, tem que variar entre uns 3 desses, pelo menos. Então, a soja é uma opção, mas ela também pode não ser uma opção. Tem pessoas que, por outros motivos, né, não vão poder comer soja por causa de uma alergia, né, por causa de alguma doença associada, se tem distúrbios da tireoide, em que a soja atrapalha, né? Então, eu tô falando isso geralmente se a pessoa já está diagnosticada, né? Enfim, não é uma coisa, nossa, vou comer soja, vai que eu tenho. Se você tem, você já está aí. E falando em alergia, acho que o líder de alergias é o tal do leite, né? Ah, sim, não vai ter mais do que... O líder de alergia, tanto em processo inflamatório, né, quanto... E uma das perguntas que fizeram, o pessoal de academia e tal, fala muito sobre a caseína, o uso de caseína, músculo, não sei o quê, mas a gente sabe que a caseína ela tem um problema muito sério, né? A gente é muito complicado né, usufruir disso aí para benefício, e na verdade tem muito mais malefício do que benefício. O leite, né, o leite em si, primeiro, ele já não é feito para a gente. Isso, né, isso eu acho que é indiscutível. Né? Nós temos aí, né, números diferentes, tanto de vitaminas, tanto de proteína, tanto de caloria, para diferentes espécies. Mas a gente tem, sim, um importante cenário inflamatório ligado aos leites. Então, tem muita gente que fala, olha, você quer melhorar a sua asma, você quer melhorar... Tira o leite da dieta. E não é o leite desnatado, leite sem... Como é que eles falam agora? Leite sem... Ah, tem um nome lá. Leite sem alguma coisa. Não, é tira o leite. Tira o leite que vai melhorar pra cacete. Sim, especialmente as alergias respiratórias e doenças de pele, né? O leite tem um papel, né, crucial ali. Entre outras coisas, né, como enxaqueca, questões, doenças intestinais também. Eu falo dessas que a gente tem um sintoma mais evidente, né? Claro que tem questões desde de câncer, especialmente relacionados ao sistema reprodutor, seja em homens, no caso da próstata, mulheres, né, no caso do ovário, que também estão muito claramente relacionados, né, ao consumo de leite. Outras formas de câncer que nos grupos, né, quando faz os grupos de controle ali, colocou leite, ou até nos tratamentos também para reversão, né, se tirar laticínio é algo importantíssimo. A caseína é uma das vantagens, né, colocadas por ela ser uma proteína, né, e de fato é uma proteína, mas aí, de novo, né, a gente não precisa da proteína animal, a gente precisa de proteína, e isso está presente nos vegetais que a gente conversou mais cedo aqui nessa conversa. E a caseína, ela vai também trazer efeitos adversos, seja a caseína, outras proteínas do leite, as lactoglobulinas, né, que também estão relacionadas a algumas formas de câncer. A caseína é uma delas, é uma das principais. Então, não vale a pena, porque, nossa, mas a caseína, tá, mas tem tantas outras proteínas nos vegetais, né? Não vai ser isso, você ter esse benefício que é completamente substituível em troca de ficar com um prejuízo que é amplamente atribuído, né, ao consumo do leite. E quando a gente fala do leite, acho que é importante a gente também refletir nos derivados, né? Como queijo, manteiga, né? Todo esse, porque a galera só enxerga o leite naquela forma branquinha do copinho. Mas é muito louco se você pegar qualquer bolacha, pega qualquer coisa e olha atrás, você vai ver que tem leite ali, soro do leite, leite em pó. Então, a gente acaba não enxergando essas maneiras que nos empurram, né, esses produtos, não são produtos nem ingredientes,
sei lá, essas substâncias nos empurram de uma tal forma que a gente acaba absorvendo sem pensar. E aí vem arrastando aquele, tá, tudo bem, que eu tomo leite, tá, mas e o cálcio? Ah, porque se eu não tomar leite, Jorge, os meus ossos vão quebrar. Você, olha, tô fudido. Vou falar sobre o cálcio, então, que é importante. Mas só sobre os laticínios, também é importante notar que os laticínios não têm ferro, como eu falei rapidamente isso mais cedo, na conversa aqui, mas porque quando a gente está falando de carne e leite na dieta, né, carnes e leite, a carne ela é muito rica em ferro e pobre em cálcio. O leite é muito rico em cálcio e pobre em ferro. Então, ali dá um match, né? Com esses dois, a pessoa consegue passar por todos esses, mas é claro que daí, para conseguir esses dois nutrientes apenas nesses alimentos, ou principalmente desses alimentos, ela deixou de buscar em outros, portanto, deixou de consumir toda a fibra, substâncias protetoras, antioxidantes, enfim, que ela teria consumido se ela estivesse buscando essa proteína e cálcio na variedade de vegetais. Porque ela resolveu com dois alimentos muito ricos em colesterol, muito ricos em gordura e que são deficientes em substâncias que nos interessam. E aí, o que muitas pessoas fazem? A transição. Né? Então, ela para com a carne, mas continua com leite, porque acha que precisa da proteína animal, ou por uma questão prática de paladar ou de desapego daquilo, mas não é uma estratégia boa, porque você tirou uma superfonte de ferro e continua ocupando o seu prato, que você vai consumir no dia, o espaço que você tem, com um alimento que é nulo em ferro. Então, como é que você faz esse equilíbrio? É mais difícil. É mais difícil você ter uma dieta adequada em ferro quando você está preso ao ovo-lacto-vegetarianismo, ao proto-vegetarianismo. É muito mais fácil você ter esse resultado se você vai diretamente para o veganismo, porque aquilo que você vai tirar também os laticínios, vai ter mais espaço no seu prato para colocar os vegetais, os grãos, os vegetais verdes escuros, mais frutas vão caber ali, portanto, mais ferro você vai conseguir colocar na dieta. O cálcio acabou virando sinônimo de uma substância branca que sai do dele da vaca, e não é, né, o caso. Né? O cálcio ele pode estar em alimentos verdes, ele pode estar... aliás, né, as fontes de ferro citadas antes, leguminosas, oleaginosas, portanto, família do feijão, família das castanhas, vegetais verdes escuros, e frutas são fontes de ferro e são também as fontes de cálcio. Tá? Nesses alimentos a gente está resolvendo os dois e também a maior parte da proteína. E não só os vegetais fornecem o cálcio, como eles fornecem outras substâncias que são importantes para a nossa densidade óssea. A nossa preocupação, a preocupação final é ter ossos fortes. Né? E quando a gente fala de ossos fortes, a gente não está falando só de cálcio. Por exemplo, para formar e manter uma boa densidade óssea, a gente precisa de potássio, a gente precisa de vitamina K. Onde é que está potássio e vitamina K? Está nos animais? Não. Está nos vegetais. Caramba! A gente quer evitar excesso de proteína. O excesso de proteína faz com que o corpo perca cálcio. E onde é que está o excesso de proteína? Nas carnes. A proteína está nos vegetais, mas mais dificilmente vai estar em excesso, vai estar em quantidade suficiente. É mais fácil ter um excesso com animais do que com vegetais, no que diz respeito à proteína, e a proteína em excesso atrapalha o cálcio. Outra substância importante é o boro, né? E o boro só está para fixar, né, o cálcio nos ossos. E o boro só está presente nos alimentos de origem vegetal, ele não está presente nos alimentos. Caramba! Então, se a gente não tiver esse pacote de dados aí, o cálcio, vamos pôr assim, entre aspas, falando bem superficialmente, mas esse cálcio do leite, ele vai meio que bater e ir embora. Você vai ter uma dificuldade maior tanto na absorção, mas além da absorção, você precisa da fixação dele no osso e você precisa também não perder o cálcio que já lá está. Quando a gente consome a proteína, por exemplo, né, em excesso, o corpo vai absorver essa proteína, certo. E isso vai acidificar por demais o nosso sangue. A gente tem que manter o pH muito estável ali perto dos 7,4, levemente alcalino. Okay. Para a gente equilibrar de maneira urgente, né, tirar esse ácido, tamponar, a gente precisa de uma substância alcalina, básica. E o que tem muito disponível ali no organismo estocado? É o cálcio. Então, o corpo não está preocupado se daqui a 20 anos vai estar com osteoporose, né? Porque precisa agora,
equilibrar o seu pH sanguíneo, porque senão você vai morrer de choque. Então, isso é um processo natural, acontece no dia a dia, né? Todo tempo. Só que se você consumiu proteína demais, ele vai precisar fazer mais disso, né? Vai tirar o cálcio dos ossos para ali momentaneamente equilibrar. Só que esse cálcio não volta. Esse cálcio vai embora na urina. Com sorte, ele vai embora na urina, porque senão ele pode ficar pelo corpo, ele pode ficar pelas articulações, pode ficar nos seus rins, gerando cálculos, né? Que são, em geral, por esse cálcio que estava sendo expelido por causa do excesso de acidez no corpo, sendo um dos motivos o excesso de proteína. Então, outra substância também que pode prejudicar a massa óssea quando em excesso, é o fósforo. A gente fala fósforo, a gente pensa em produtos animais, né? Peixe, comer peixe para ter fósforo. Os vegetais, eles são mais pobres, ou melhor, eles são apenas adequados em fósforo, eles não são excessivos em fósforo. Então, é muito melhor obter o cálcio dos vegetais, porque não só você obtém o cálcio, é possível, né, observadas as fontes, como você obtém todo o pacote, né, de substâncias boas que ajudam na massa óssea, e você evita, né, as substâncias ruins, as que prejudicam a movimento. Interessante. E ó, tem gente perguntando aqui tem gente perguntando aqui do quê? Do colágeno. Quem que tá? Me mandaram um print aqui porque eu não tô conseguindo ver os comentários. Ah, Xuxa! Xuxa, colágeno vegano, Jorge. Aonde encontro? Que colágeno? Colágeno pra pele ficar assim, ó, que nem a minha, assim, ó, bonita. Como é que é? Existe? Existe? Não existe colágeno vegetal, mas a gente precisa comer colágeno, esse é o ponto. A gente precisa sim produzir colágeno. Boa! É indiscutível. Mas colágeno é uma proteína que o nosso corpo faz. Quando a pessoa come o colágeno, e se comeu o colágeno, ela veio de uma origem, uma fonte animal, que só os animais produzem, assim como nós, outros animais também produzem, a gente vai ter que, para poder passar pelo nosso intestino, para absorver, a gente vai ter que quebrar esse colágeno em vários aminoácidos, porque o colágeno não passa, né? Você não absorve o colágeno. Você absorve a matéria-prima dele, você desmonta o colágeno e depois o seu corpo, o seu fígado, enfim, outros processos vão montar o seu colágeno. Então, o que você fez quando você comeu um pacote de colágeno, você comeu o pacote dos aminoácidos que você precisava. Para daí desmontar aquilo e montar. Não quer dizer que você vai necessariamente montar ele. Se você tivesse precisado desse aminoácido para outra coisa também, para produzir um hormônio... O corpo vai destinar para outra coisa. E usar. Mas ok, o importante é que pelo menos você comeu de tudo que você precisava ali. Certo. O que a gente precisa fazer, enquanto vegetarianos veganos, a gente precisa consumir esses aminoácidos. E o nosso corpo, ele não vem carimbado depois, esse aminoácido veio do colágeno, então ele serve... Não. É uma lisina, é uma lisina. É uma metionina, é uma metionina. O corpo vai usar aquilo para o que for de acordo com a sua prioridade. Então, se a gente consome todos os aminoácidos essenciais, que não só por causa do colágeno, mas por tantos outros motivos a gente tem que consumir, para reparação muscular, para a produção de hormônios, para a produção de enzimas, para a nossa digestão, tudo isso são proteínas, né? Se a gente consome esse aminoácido, a gente também consumiu o aminoácido necessário para colágeno. Se você está com sintomas, se a pessoa está com sintomas de deficiência de colágeno, quer dizer que ela está com deficiência proteica. É um dos sinais de que ela está com uma deficiência proteica em geral. Ela também vai estar produzindo, ou não, né? O corpo está priorizando, mas enfim, ela pode também estar produzindo menos hormônios e enzimas. Ou o corpo falou, não, peraí, isso aqui é prioridade, né? Eu preciso de enzimas para continuar fazendo a digestão, e preciso de hormônios, porque o sistema endócrino é mais importante é mais urgente do que a pele, mas é um dos primeiros sintomas de deficiência proteica. Não é um sintoma profundo, porque ele vem antes, né? E o corpo daí está priorizando outras coisas. Ponto a gente não come colágeno. Mesmo quando a gente come colágeno, a gente não absorve colágeno. A gente absorve as partes das quais são formadas esse colágeno que o nosso corpo monta. Então, tem que ter uma dieta com uma variedade proteica e o corpo, a gente falou mais cedo aqui na live já sobre isso, e o corpo vai montar o colágeno. Falando em deficiência proteica, uma das perguntas que também me chegou, a proteína chega sempre. Sempre a proteína, sempre chega. A proteína, eu vou qualquer coisa, eu vou tatuar aqui, a proteína. Mas essa em particular foi bem interessante. Eu estou produzindo um conteúdo sobre as outras falácias lógicas que veio junto nesse comentário.
Porque assim, foi uma publicação de uma pessoa, aquela publicação que acho que você já deve ter visto milhões de vezes. A pessoa raquítica, magra, segurando 3 folhas de alface e 3 anos depois ela mais fortinha, com bife fazendo assim, ó. E aí no comentário ela tava falando, olha, eu fui 7 anos vegana, pesando 40 quilos, passei muito mal, tive vários problemas e papapá, comia muita pouca coisa. Nós temos que voltar para os nossos ancestrais, tipo, vai na caverna então, né? Vamos desconsiderar o cozimento, né? Enfim, né? Temos que voltar para os nossos ancestrais, porque olha como eu tô bem. E a pergunta é, Jorge, existe ou você já ouviu falar de um caso que, olha, essa pessoa ela tem um caso raro e não, ela tem que comer carne, porque senão ela vai virar um lobisomem. Não, existe um caso clínico, existe aí uma metamorfose no metabolismo desta pessoa que ela tem que se alimentar de produtos de origem animal, senão ela vai pipocar. Existe isso? Não, Matheus, eu não teria nem como sustentar esse argumento, porque é isso, a gente não come, quando a gente come produtos animais, a gente está comendo os nutrientes que tem nesses produtos, né? E esses nutrientes estão nos vegetais também, estão distribuídos diferentemente, estão menos concentrados, não vai ser em 2, 3 alimentos, coisa que às vezes com alguns produtos animais que tem essa concentração, vai ser uma variedade, vai ser num paladar que a pessoa talvez não esteja ainda habituada, mas estão lá, exceto a B12, que a gente já discorreu aqui, porque, né? Que ela não... Então seria mais um problema, lógico, né? A gente não tem como falar, porque a gente não conhece, mas seria um paladar. Essa pessoa não pode ser vegetariana se você apresentar um ambiente socioeconômico no qual ela está inserida, que você pode falar, essa pessoa não pode ser vegetariana. Sim, lógico. Sim. Um quilombo não pode ser vegetariano, não sei, só se ele tiver um estoque de vários shakes ali, enfim, né? Tem uma não é como sim. Mas seria mais essa falta de variedade, como você falou, ou um paladar mais específico, que não gosta de comer muita. Porque assim, eu conheci uma pessoa assim, que a gente teve, eu e a Ana, tivemos várias conversas com ela. Falar, ai, não me dei bem com isso, já faz 3 anos, me sinto fraca. Eu falei, fulana, você come 1 colher de arroz, 3 grãozinhos de feijão e um tomate. E você quer ficar bem? Não, não é assim. Acho que você precisa mais de um acompanhamento profissional para reeducar seu paladar e você quebrar um pouco isso aí, do que você achar que a dieta vegetariana, arroz, 3 grãos de feijão, uma rodela de tomate, que não faz sentido. A dieta vegetariana não é intrinsecamente deficiente, né? Então, ela é possível. O que pode torná-la inviável é o hábito da pessoa. E é muito importante falar sobre essa questão do paladar também, porque a pessoa fala, mas eu não me dou com nada disso, né? Enfim, não gosto nem disso, nem daquilo. Comprei um kit aqui de congelados veganos e não gostei de nada, então desisto já hoje. Porque o paladar, ele é adaptável também, né? O paladar ele muda. Isso eu vejo no consultório repetidamente, né? Então, a pessoa pode precisar de uma transição de paladar. Ela não é fisiológica, ela não é porque ela vai ficar com uma deficiência se ela fizer de uma vez, mas porque ela não vai comer nada que ela vai olhar para aquilo e não vai conseguir comer por causa do apetite dela, ou o que seja, né? Mas isso é algo que pode ser superado, né? O nosso paladar, ou isso é mais sensível ou menos sensível de pessoa para pessoa, mas os produtos animais eles são muito grosseiros. O paladar deles, o estímulo, né, que eles trazem para o nosso paladar, melhor dizendo, ele é muito agressivo. Então, o paladar ele tem que ser rudificado para dar conta daquilo. E aí, você fala, nossa, mas isso aqui que eu fiz com cenoura, até essa cenoura crua, né? A gente vê veganos pirando em comer umas coisas cruas aleatórias, assim, e tem gente que fala, gente, isso, sei lá, que nem se eu estivesse comendo serragem, né? E, de fato, para aquela pessoa pode parecer serragem, porque o paladar dela, por precisar estar rudimentar para dar conta daquilo, ele não pode perceber os sabores mais sutis. Porque se ele se abre para os sabores sutis, o resto é uma pancada. Pensa uma pessoa que trabalha na terra, né? Enfim, ou porque é o trabalho manual, na terra que precisa logo enxada e calos, né? Mas outro trabalho que exige, que machuque mais as mãos, por assim dizer, né? Ela vai ter mais dificuldade de sentir a sutileza de um grão de quinoa, né? Mas ela dá conta. Eu consigo sentir um grão de quinoa, se me der uma enxada, em 40 minutos estou cheio de bolha e não consigo mais
mexer naquilo, é uma deficiência minha, portanto, né? Ele está mais protegido daquilo, mas também quando se dá algo mais sutil, ele vai ter dificuldade, porque a sensibilidade vai mudar, porque teve que retificar. Então é isso, né? Para o nosso paladar humano dar conta dessas substâncias que são tão intensas, desses estímulos que são tão intensos, ele perde a sensibilidade da delicadeza do picante da cenoura, né? Do aromático. Caramba, faz muito sentido isso, porque às vezes eu escuto isso e eu não consigo entender. Eu falo, como assim não tem gosto, filho? Como não tem gosto? Lógico que tem gosto. A pessoa fala, não, não tem. Mas isso não é para sempre. Isso não é para sempre. Quer dizer, então você já está condenado, né? Tipo, não. Não, é uma adaptação, né? Falta essa... Mas o mais importante, porque a gente fala, não, mas vai experimentar, vai comendo cenoura todo dia então, e aí quando você começar a gostar, você tira a carne hoje. Dando um exemplo bobo aqui, por exemplo, né? O ponto não é vai estimulando com sabores mais sutis e daí você tira o outro. Aí não vai funcionar. Você precisa tirar aquilo que é mais agressivo. Predominante para dar oportunidade para... Abrir, a língua fala, não vou me abrir para esse negócio sutil, porque eu estou aqui tendo que me proteger desse negócio super estimulante. Né? Então, é tirar primeiro, para daí os sabores começarem a aparecer. Então, no começo, a pessoa precisa de um esforço, sim, porque ela vai ter que comer, talvez, sem estar gostando tanto daquilo. Né? Mas, com a expectativa de que, dali a algumas semanas, o paladar começa a mudar. Ajustar. Porque, assim, se a gente pegar... Poxa, 11 anos atrás, quando a gente começou, né? Nossa, a gente sente gosto. Jorge, se você me dá uma beterraba, é pedir para abraço. Você chegar com uma beterraba para mim, você vai ganhar um abraço. Que olha, enche a boca, eu gosto daquele. E muitas vezes a gente fala, não, come uma beterrabinha aí, alguns amigos falam, não tem muito gosto, eu não consigo diferenciar muito gosto. E isso que você falou faz muito sentido. Né? Nas pupilas, as papilas, desculpa, tudo ali aberta para receber esses estímulos grandes, quando tem esse estímulo natural que é mais, não refinado, que é uma palavra esquisita, mas sim, mais ou menos, a pessoa acaba não sentindo. Então não é nem a pessoa que está escolhendo não sentir o gosto, ela realmente não está sentindo. E da mesma maneira, você falou que faz 11 anos que vocês estão veganos, é isso, né? Estou há 27 agora, por aí, né? Eu percebi que também, na mesma medida que o meu paladar ia se abrindo, isso da minha experiência, porque você falou da sua, mas também da experiência dos pacientes, a gente também começa a ficar mais avesso a alguns cheiros e sabores, na mesma medida. Então não é só, vamos dizer, a carne não fica assim uma coisa, tipo, não é aquele cheiro que incomoda, que dá náusea, ou do leite, ou até do ovo. Para mim o ovo é o que menos incomoda, sem citar o cheiro no ambiente, mas o leite e as carnes é terrível. Não é só porque a gente passa a ver aquilo como um animal, né, e toda a parte ética que causa também uma reação ao ver aquilo, mas porque tem substâncias ali que antes não te causavam nenhuma reação, porque o seu corpo estava adaptado, equilibrado com aquilo, e aí aquilo passa a ser agressivo, na mesma medida em que o sutil passa a ser mais belo para você também. Você consegue começar a apreciar mais o sutil, esses que são mais grosseiros começam a te agredir. Pô, faz muito... Sabe aquele meme do carinha fazendo pô? Faz muito sentido, porque eu não consegui entender. Já vou falar, cara, como você não tá sentindo o gosto, parça? Olha aí. Não tô. Eles falam assim, esse porra tá de zoação comigo, isso sim. E faz muito sentido mesmo. E falando dessa questão de gosto, Jorge, falando dessa de gosto, nós temos hoje aí uma explosão de produtos industrializados nos mercados. E aqui eu não quero entrar como falo, entrar na questão de quão importante é mostrar que, olha, tá vendo, o alcance, o acesso, mostrar, né, quão importante é mostrar que existem sim produtos com paladar gostoso, de base vegetais e para lá vai. Mas, assim, uma visão do nutricionista, você tem uma mega experiência, uma bagagem gigantesca. Essa inflação, eu posso estar até sendo maldoso, peço desculpa, mas assim, essa supervalorização de alguns produtos industrializados, elas também não acabam. A gente
pode não estar acabando, assim, trocando 6 por meia dúzia, porque por mais que sim, são bons, é legal você comer uma coisinha industrializada, faz parte, a nossa sociedade vive assim, é uma questão também de status, né, de status social, existe essa problemática social da gente, né, mas você não acha que quando a gente supervaloriza esses produtos, eles podem também trazer malefícios? Porque a gente fala, vegano saudável, não, espera um pouquinho. Se você só comer industrializado, comer a carne da empresa que está roubando a água, que está escravizando a galera todo dia, isso vai fazer mal para a tua saúde. Você como nutricionista, você vê que essa... E assim, eu não estou falando que não é importante, que tem, lógico, o seu aspecto social, de mostrar, de ter alcance, mostrar que é possível, mas você não acha que tem também tem outro lado da moeda, da gente estar colocando mais química no prato, uma vez que a gente pode também colocar essa química, faz parte, né, da nossa sociedade ter, mas que, poxa, a gente bater na tecla do arroz, feijão, das leguminosas, né, da comida ali, você acha que não tem essa problemática? Tanto no aspecto químico, já vamos falar sobre isso, mas no aspecto também, na mesma medida em que isso talvez torne mais viável, porque algumas pessoas talvez vai facilitar a transição de alguns, Sim, e lógico. outras, tipo, não só a transição, mas ela realmente vai continuar comendo industrializado, porque ela já só come industrializado e não estava Todo mundo come, faz parte. a mudar isso, né? Enfim. Mas o outro, um risco que é trazido junto com isso é de aí parecer que a gente precisa disso. E se a gente precisa disso, você já corta algumas camadas sociais também, porque os industrializados vão ser mais caros. Industrializado comum nem sempre é mais caro, mas o industrializado vegetal, por ter uma demanda menor, fábricas menores, tá? Algumas vezes é mais caro, outras vezes não. Mas, enfim, você passa a impressão de que isso é essencial para ser vegetariano, tá elitizando e, lógico, que não é isso que a gente quer. Mais do ponto de vista químico da nutrição, sim, né, quando eu me tornei vegano em 94, a gente não tinha chocolate vegano. Tipo, não tinha chocolate. Ser vegano era parar de comer chocolate. Nem barra. Difícil, hein? Barra de 1 quilo de uma marca que tinha na época, que uma das marcas era que era aquela de 1 quilo que é para você derreter e fazer doce. Uma das marcas era vegana e a outra principal, mais vendida, não. A marca mais barata lá era vegana. Mas era isso, né? Você podia comprar e fazer o seu chocolate, né? Talvez quanto agora nessa Páscoa, né? As últimas Páscoas a gente vê o que tem de opção de coisa com cacau. Mas era você, mesmo em São Paulo, né? O primeiro restaurante vegano foi o Vegetus, foi o restaurante que abriu em São Paulo, veio em 2003, né? Então, foram 9 anos aí sem ter restaurante vegano na cidade, para eu e outros veganos irem. Enfim, a dificuldade era muito o que você tinha que abrir mão, né? Era meio que se tornar macrobiótico, era equivalente, assim, sabe? Você tem que fazer sua comida, na rua vai sobrar muito pouca coisa para você comer, você nunca tem certeza que realmente não tem produto animal. Então é uma vantagem nesse sentido? É uma vantagem nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, para quem passava por isso, também significava você estar com uma dieta mais saudável. Né? Ser vegano era sinônimo na época de você estar com uma dieta mais roots, mais feita a partir do alimento original ali, do ingrediente original. Né? Hoje em dia, não. Você pode ter uma dieta de micro-ondas e ser vegano. Né? Então, precisa achar equilíbrio entre isso, na conveniência, com o estar mais próximo dos alimentos naturais, porque você perde nesse processamento. Sim, você ganha conveniência, ganha paladar em alguns casos, mas você perde nisso. E isso não vale só para o vegetariano e para o vegano. Né? Isso também, esse equilíbrio é importante para quem consome produtos animais também. Então, a gente não está falando de nada extraordinário. Né? Quem consome produtos animais também tem que achar esse equilíbrio de não ficar comendo só industrializado. E nós, igualmente, temos que fazer. Né? É só no risco do comemorar, agora tem industrializado e vamos ter nos industrializados, porque, afinal, esperamos décadas por isso. Né? Tipo, não, né? Usa com a mesma parcimônia que você usaria se consumisse produtos animais. Porque às vezes, lógico, eu reconheço a importância, a gente consome, lógico, consome, a sociedade é isso, faz parte, é isso. Mas às vezes eu fico nessa de, mano, a gente só tem que lembrar. Essa frase que você falou é muito boa, muito, muito interessante. A gente só não pode começar a entender que a gente precisa disso. Né? Que é assim, que precisa. E não é assim, né? A gente
lógico, é legal você chegar no supermercado, comprar. A gente tem aqui, faz, compra, tá? Tem umas empresas aqui, umas marcas aqui, a gente compra, mas não é algo essencial, sabe? Eu participei dessa primeira safra de veganos, né, aqui do Brasil, que morria de inveja de como já tinham alguns produtos industrializados no exterior, né, e putz, como deve ser bom ter isso, ter aquilo, e quando alguém viajava e trazia um negócio, né, pedia ali Cara, fazer um evento, que nem o Oscar, né? Hoje nós temos aqui, olha, um queijo. Então, vem esse ponto de uau, como está tendo coisa e comemorar isso, mas, né, também tem que... Ó, tem uma pessoa aqui do Paraguai, Cari, Paraguai. A Ana me mandou aqui uma mensagem, Cari, que está interagindo bastante. Ela está falando que ela perdeu muito peso quando ela se tornou vegana. Isso acontece? Eu não consigo falar isso, que eu para ganhar peso é muito difícil. Então, eu praticamente fiquei no mesmo quando eu me tornei vegano, quando eu adotei a dieta base vegetal. Mas você escuta com frequência, olha, perdi muito peso, perdi muito peso. É normal, porque você está nessa transição, você acaba cortando muita coisa. Como é que é? O corpo se ajustando? Acontece isso mesmo? Não é nem necessário, quer dizer, não é uma consequência, né, inevitável, e nem tampouco é desejado para quem está com peso normal, né? Mas é comum. É comum. Né? Por que é comum? Lembra que eu repeti algumas vezes aqui, falando de diferentes nutrientes, que os alimentos, os produtos de origem animal são mais concentrados. Né? Você tem num determinado volume de alimentos, mas mais calorias, portanto, num volume menor, né? Mais energia, mais gordura, né? Portanto, mais energia. E você não tem fibra, que é algo que dá volume para o alimento sem adicionar caloria, e tem menos água nos produtos animais. Então, água também, né, dá volume e não acrescenta caloria. Quando a pessoa, no início que ela faz essa mudança, ela, em geral, vai estar comendo a mesma quantidade que ela comia antes. Só que de alimentos menos densos. Portanto, naquele mesmo volume tem menos calorias. O que é uma vantagem da dieta vegetariana, porque você pode comer mais com menos calorias naquele mesmo volume. Né? Então, ou a pessoa ela fala, não, a alimentação vegetariana me dá muita fome. Mas sim, porque ela não estava, ela está comendo o mesmo volume, mas está comendo a mesma quantidade de energia. Né? Então, ela precisa aumentar o volume ou fracionar mais a dieta. Antes não fazia lanche, eu não tomava café da manhã, e passar a fazer essas refeições. E, no geral, vai um tempo até a pessoa sacar isso, né? Ou fica num hábito ali de volume e frequência e não adapta. Vai perder peso. A gente então existe essa perda de peso. É comum, assim, comum essa perda. Mas o corpo ele se adapta, ele se reajusta, depois ele começa a ganhar de novo, ou naturalmente ele vai ficar? Não é o corpo que perdeu, foi a boca, entende? Não é porque o corpo fala, eu não sei absorver isso aqui. É porque a pessoa passou a oferecer menos. Então, quem tem que mudar é a mão da pessoa, que está levando a comida à boca. Ela tem que pôr mais comida no prato. Não é porque o corpo não estava adaptado a absorver vegetais, porque as pessoas já comiam vegetal também, né? Então, é porque você não está consumindo volume suficiente. Então, não é que o corpo vai se adaptar. A pessoa vai se adaptar. Fala, pô, mas eu estou ficando com fome. Além de ficar com fome, eu estou perdendo peso também. Então, quer dizer que eu posso comer mais. Né? Aí ela começa a comer mais. Colocar coisas mais proteicas, né, dar uma incrementada aí. Viu Ana? Colocar mais alimentos oleosos, ou gordurosos, enfim, oleosos. Em geral, assim, numa dieta habitual, a pessoa, ela come produtos animais, mas não posso comer castanha porque tem muita gordura. Né? A gordura estava no todo. Estava na castanha e estava no produto animal. Mas como a picanha é sagrada, qual é o que pode ser sacrificado? É a castanha, o abacate que vai ficar de fora, porque é saudável, porque tem muita gordura. Agora, ela tem que dar conta que agora ela não precisa mais, e nem deve mais, fazer isso. Porque já que ela tirou a carne, agora tem espaço para o abacate, para a castanha, falando de coisas oleosas, ou até para mais banana, que é mais denso, né? Não é gordura, mas é mais denso e pode agora caber no prato. Porque antes era excesso. Agora tem espaço, agora você precisa colocar coisas mais calóricas. Mas agora, a perda para quem estava com excesso de peso, ela também vai acontecer, mas mesmo que a dieta esteja mais equilibrada, tá? Porque mudou a substância, está comendo menos gordura, mesmo que esteja comendo energia suficiente, em geral, né, vai ser menos gordura. E a pessoa vai chegar num equilíbrio daí e manter. Agora, se você continua perdendo, né, quer dizer, chegou no seu peso normal, ou já estava, e aí está indo abaixo disso, precisa aumentar o consumo no geral.
Olha, eu vou falar para você, Jorge. Eu tenho uma foto, uns meses atrás, eu fiz um pratinho aqui. Eu tenho esse, eu sou aquele magro de ruim, sabe? Meu prato deu quase 1,9 kg. A Ana ficou assim, onde você vai com isso? Eu vou comer porque eu preciso crescer. Eu tenho um metabolismo muito rápido, Jorge, muito rápido. Tipo, eu vou no banheiro fazer uma obra-prima umas 3, 4 vezes, assim, tranquilo. Nossa Senhora, eu produzo arte, assim, ó, o dia inteiro, se deixar. Mas assim, eu nunca tive esse problema de quando eu me tornei de perder peso. Eu mantive, eu não perdi nem ganhei. Eu fiquei ali, para mim, foi uma transição muito, assim, lógico que teve essa, né, esse caramba, e agora que eu vou comer soja, 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 soja. Teve os meus meses de correr para soja, mas depois, mesmo correndo para soja, o meu peso ele sempre manteve. Sim. Que bom. Cara, Agora deixa eu ver o aqui uma pessoal pergunta. tenta colocar mais energia, mais caloria, mais coisas densas mesmo. A Ana me dedando aqui, ó. Tô mandando print de você me dedando aqui, viu, Ana? Matheus usa o refratário da salada como prato. Porra. E os gases? Olha, essa pergunta é boa. Olha, Jorge, e os gases? É verdade que vegano peida mais? No começo, sim. Que Você está bom, né? passando por uma adaptação da flora bacteriana, né? Da flora intestinal ali. Então, tem uma guerra ali, porque umas, né, que eram Uma menos guerra mesmo. predominantes, Umas bombas sendo soltas. passam a ser mais predominantes. Mas, na verdade, está mudando. Então, você passou a oferecer mais fibras, né? Essas fibras, elas nutrem uma bactéria e não a outra. Você, talvez, enfim, mudou o consumo de gordura, mudou o consumo de açúcares, outras mudanças que você fez, né? Além da fibra, é uma das primeiras, porque, né? Menos gordura e mais fibra, mas também outras coisas que mudou daquele habitual. E não é só assim o vegano. Eu agora, se começar a comer uma coisa completamente, vou viajar e enfim, vou ir para a Irlanda e vou começar a comer uma coisa completamente diferente de café da manhã e do almoço, vai mudar, né? E vai ter esse efeito. Não é porque a comida daí, né, vai causar isso, é porque eu estou me adaptando, né? Depois de um tempo, E isso também vai fazer. deixar feijão no molho ajuda, né? Deixar ele ali descansando na água, né? Se essa for a causa, né, as leguminosas, deixá-las elas de molho e jogar fora a água, tá? Isso é importante, porque ele vai Colocar. soltar essa substância na água e se você cozinhar com aquela mesma água, não resolveu nada. Tá? Então, aquela água você dispensa, Eu vou joga te no vaso. confessar, Jorge, que quando não dá tempo da gente deixar muito tempo de molho, eu acabo assim, compartilhando com as pessoas ao meu redor um pedaço de mim. Uma coisa que pode fazer quando não deu tempo é fazer um choque térmico. Não é tão eficiente quanto deixar, mas fazer esse choque. Então, você começa, né, a cozinhar, a ferver, enfim. E Uhum. troca essa água por uma água gelada. Começa de novo o processo. Poxa. Então vai lá, começou a ferver e tal, joga aquela água fora e Falta uma taca a água água fria. gelada. E aí começa de novo. O Esse peide choque divide com a pessoa também. Que prendeu, roubou? Não, por que deixar preso? Né? Pra quê? Que isso? Libertação. Cara, gente, eu vou tentar logar aqui no computador, ver se tem algumas perguntas que a gente já está caminhando para o final, senão coitado do Jorge aqui. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Nossa, quanto comentário, Jesus. Desculpa, gente, eu não vejo. Eu deixo de molho, a galera deixando de molho. No começo eu soltava uns peidão, sim. Esse é dos meus. É assim que eu gosto. Assim que eu gosto. O que mais aqui a gente tem? Açúcar. Ó, essa é boa. Diabético e açúcar. Diabético pode comer fruta? Não? Não? Por causa do açúcar da fruta? Então, o diabetes é outra patologia que encontra benefício, não que a patologia com a pessoa, né? Com a patologia Uhum. encontra benefício numa dieta baseada em vegetais. E aí tem esse mito, né, de, putz, mas os vegetarianos comem mais fruta ou mais carboidrato em geral, porque se come menos gordura e menos proteína, está comendo mais carboidrato. E aí eu sou diabético, eu não posso. E assim como quando eu falei do cálcio, que o cálcio não é só a massa óssea não é só o cálcio, né? Tem outras coisas. Para o diabetes, um dos fatores muito importantes é o consumo de gordura e o consumo de fibras. O consumo de fibras ajuda na regulação, na velocidade com que esse açúcar entra no sangue. E o consumo de fibras também ajuda
na regulação das gorduras, e o consumo de gorduras, por si, também ajuda a causar o diabetes. Causar a instalação da doença, tanto quanto o açúcar. Não só a instalação da doença, mas os sintomas, né? Que podem estar vindo depois, os riscos, vamos dizer assim. Então, você poder mudar, né, para uma dieta vegetal vai trazer benefícios. As frutas vão ter mais açúcar? Sim. Vou falar, libera as frutas então, porque agora você está comendo mais fibra, menos gordura? Tipo, não. É importante monitorar se a pessoa já está com a doença instalada. Mas é muito provável que você agora vai conseguir ter um controle maior só por ter colocado mais fibra e menos gordura. Então, logo, possivelmente essa pessoa vai poder comer, sim, mais frutas ou mais outras coisas com esses açúcares, não falando de açúcar, né, puro ali, sacaróide, mas com esses açúcares mais complexos, seja na forma de fruta ou de carboidratos, como na forma de raízes, por exemplo. Mas tem que monitorar, porque depende do grau, né, de diabetes. Inclusive, não só tem que monitorar, mas tem que estar atento para rever a medicação, né? E isso é outro ponto importante. Muita gente que está tomando medicamento para diabetes, ou injeção, o que seja, e essa pessoa daí adota uma dieta vegetariana, e ela estava 10 anos, 15 anos monitorando, sempre a mesma coisa, nunca, né, muda nada, aí nem vai com a frequência que precisa, né, enfim, porque é sempre igual, né, não tem que mudar a prescrição durante anos, mas quando mudou a dieta, ela pode estar melhorando disso, e ela vai estar tomando medicamento demais, tá? Então, é importante daí monitorar. Mas a dieta à base de vegetais não tem qualquer falar, você é diabético, ixi, você vai morrer mesmo, cuidado. É um fator de prevenção. É um Que fator de legal. prevenção do diabetes. Por isso que tem que rever a medicação, eu digo, porque pode ter que reduzir a medicação uma vez que você se torna vegetariano. Porque tem um fator de proteção. E aí o risco de você daí tá tomando mais remédio do que precisava, que também traz efeito adverso, né? Ai, meu querido Jorge, caramba! E aí, cara, que aula! Eu acho que que aula, mano! Que live, que aula! Geralmente eu pego a live e picoto ela, vou colocando por temas no YouTube também, mas essa aqui eu vou tentar, vamos ver como é que vai ser, mas eu vou tentar salvar ela no IGTV, que foi uma aula, 1h42, caramba, recorde de live. Desculpa eu ficar tomando seu tempo toda hora aí, mas caramba, muita coisa. Eu ainda queria falar mais coisas ainda, mas se você me der essa honra da gente marcar uma segunda live para a gente falar sobre o ativismo, que você tem uma bagagem assim do caralho, de fronte, de fazer a militância, e ó, eu posso estar enganado, mas a ONG Vedas, eu acredito que quem começou esse lance das manifestações, né, dos eventos nas ruas, tal, no Brasil, quem puxava esse barco era vocês. Poxa, pelo que eu falei, você foi o primeiro ativista que eu tive contato. Eu falei, caramba, realmente eu vi esse pessoal meio na gringa e tal, mas aqui também tem a galera que vai para cima, discute, debate, aprofunda, traz questionamentos válidos. Então, assim, caramba, eu fiquei muito feliz com essa live. Muito, muito, muito mesmo. E se você puder, fala um pouquinho sobre a ONG, né, para gente não estender tanto assim, né? Mas enfim, fala um pouquinho, fala quando você quiser, na verdade, sobre a ONG, sobre esse trabalho que você faz de frente, né? E convida as pessoas a conhecerem mais esse trabalho, porque hoje a gente está sendo assim, absorvido por políticas externas e, enfim, tem muitas problemáticas que merecem sim uma live específica sobre isso para a gente ir a fundo e não deixar lascas. Mas fala um pouquinho sobre o Veda e sobre o seu ativismo, por favor. Eu vou só primeiro deixar alguns contatos, referências aqui, porque a gente não sabe quando é que a live vai ser cortada, né? E daí eu falo o site da Nutriveg, é o Nutriveg com gemudo, né? .com.br. É um site que está com uma carinha bem antiga, desatualizado, mas foi o primeiro site de nutrição vegetariana do Brasil. Mas funciona, é isso. Mas tem textos lá, eu só nunca dei um remake na cara dele, mas se for na seção de artigos ali, vocês encontram textos que abordam alguns dos temas que a gente abordou aqui. Então, nutriveg.com.br. O meu perfil, todo mundo deve estar, né, clicando aí, é o @nutriveggeorge, aqui no Instagram, mas não é um lugar que eu divulgo
ter pouca coisa de nutrição, vai ter coisa mais de ativismo política aí. O Instagram da ONG Vedas, que é o Vedas_ONG. Tem também o Núcleo Ecofeminista Vedas, esse eu sei, é núcleo.efa, né, efa.vedas, núcleo.efa.vedas, que daí quem está é um braço, está dentro da ONG Vedas, mas quem está à frente aí tem a total autonomia das ações, das discussões nesse, são as meninas que fundaram o núcleo, então deem uma olhada lá também, núcleo.efa.vedas. Bom, vamos lá. Então, a ONG Vedas, ela começou em 2006, então, fazendo propaganda do próximo papo, talvez, né, Matheus? Eu já era vegano há 12 anos, né, quando a ONG começou, passei por outras ONGs aqui em São Paulo. Antes disso, antes mesmo, nos anos 90 não tinha, né, era de fazer uma coisa, era muito autoral, independente. Eu estava 5 pessoas na Paulista, a gente achava que estava fazendo um protesto ali, né? Porque era o que tinha de vegano para juntar. Para juntar. Era mais dentro do cenário hardcore, né? Que tinham os veganos ali que fomos, né, nessa safra aí dos inícios dos anos 90, influenciados mais pela questão política do veganismo mesmo. E, enfim, mas aí depois dos anos 2000 já apareceram alguns grupos e isso foi consolidado ali aqui em São Paulo nessa forma da ONG Vedas, que passou a ter braços em outras cidades, outros estados, né? Rio Grande do Norte, a gente teve então em Natal, né? Teve também em Recife, teve no Sul, em Caxias do Sul, aqui pelo interior de São Paulo, grupos, né? Formados ali e atuando. Eu sempre procurei trazer, Matheus, respondendo, agradecendo aí pelo elogio que você fez antes, eu sempre procurei trazer o meu ativismo, e portanto o ativismo do Vedas, inovação inspirada, não copiada, né? Porque não daria para copiar algo do exterior e simplesmente colocar aqui, isso não funciona, mas inspiradas em coisas que eu estava vendo no exterior, que naquela época eu julgava estar uns 20 anos à frente do que a gente estava fazendo aqui. Então eu ia nas conferências para palestrar, pra participar, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, trazia tanto palestrantes para cá quanto o meu aprendizado, e o grupo daqui sempre muito dinâmico e trabalhador, a gente conseguiu fazer coisas diferentes. Talvez por isso, né, esse diferencial aí que você notou, a gente começar a fazer coisas que ninguém estava fazendo, não só no começo da ONG, mas ao longo aí com os projetos multimídia, com as abordagens nas campanhas, né, os formatos de campanha e tudo mais. Agora, nessa época de pandemia, nossas ações de rua estão reduzidas, ou na verdade, né, não estão acontecendo, mas quem quiser se voluntariar no futuro, já fica de olho no Instagram. A gente mobiliza diferentes frentes de protestos na forma de intervenção, na forma de protestos de rua, na forma de educação multimídia, na forma de organizar palestras, exibições de vídeos, ou até encontros, né? A gente organiza desde 2008 o Encontro Nacional de Direitos Animais, que congrega vários grupos aqui no interior, tem sido no interior de São Paulo, né? 2020 foi cancelado, mas a cada 2 anos a gente faz esse grande encontro para discutir o ativismo, né, aqui no Brasil. Então, fica só esse teaser aí, né? Não vou começar a falar das ações aqui, o pessoal está cansado também de ver, mas é para poder ver uma próxima live aí sobre ativismo. E eu também sou, do mesmo jeito que os queridos aí do Rancho, né, na época falaram, eu também vou ouvir falar bastante do Vedas do George de maneira negativa, né, no sentido de que a gente incomoda o próprio movimento também, né? E incomodou o movimento nesse começo de coisas que depois se tornaram a norma do movimento, né? E hoje a gente incomoda o movimento em coisas que lá ali na frente, na inovação, o pioneirismo é assim, né? Então, eu sou sempre muito crítico, né, das ações do movimento, tanto por ter assistido o movimento por já quase 30 anos, então a gente, né, sabe algumas coisas que estão indo para um caminho que vai dar ruim, ou que poderiam estar indo para um caminho melhor, e outras que são só interesses escusos mesmo, ou colonialismo de ONGs estrangeiras querendo tomar o movimento aqui pelos motivos errados. Então eu estou sempre lá para falar, para criticar do movimento, tanto quanto políticos e carnistas. Nem sempre a via é o do cutucar, tá? Principalmente se a gente está falando com pessoas que a gente quer trazer para o veganismo,
Mas quando se trata de ONGs, eu sou mais, acho que, do estar provocando, enchendo o saco, do que do estar fazendo parcerias, apesar de estar aberto para elas também, quando isso é viável. Mas acho que, então, na nossa conversa, Matheus, eu ia acabar passando muito por essas críticas, análises sobre o estado do nosso movimento, né, que está em suspensão nesse último ano, mas também é um momento para a gente poder discutir isso, apesar de ter questões aí mais urgentes que dizem respeito à manutenção da nossa democracia e a necessidade de aprofundar certos temas para que a gente não perca, né, o fio. A possibilidade de continuar atuando, mas tem nesses microespaços aqui também para a gente falar sobre isso, é bastante válido. Caramba, nós vamos marcar mesmo, viu? Vamos marcar a segunda live aí, viu, irmão? De verdade. Então, ó, Jorge, eu queria agradecer do fundo do coração. Foi uma mega aula. Você que entrou do meio para frente, do meio para trás, enfim, uma mega aula sobre veganismo, nutrição, para você. A hora que aquele seu tio vier te encher o saco e mandar você comer alface, você fala, Fera, assista essa porra aqui um pouco, viu? Agradeço de verdade, viu, Jorge? E reforço, você realmente é uma pessoa que, caramba, eu e a Ana, a gente sempre acompanha o trabalho do Vedas, das meninas do Vedas, seu. É uma pessoa com referência mesmo de postura, de saber a hora de... É aquilo que eu sempre falo para todo mundo, nós vamos saber a hora de apertar, saber a hora de falar, saber a hora de ir para cima, saber a hora de fazer outras intervenções. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Espero que todo mundo que assistiu aí, né, acompanhou a gente nesse bate-papo, tem aprendido. Eu vou deixar essa live inteira aqui, vou tentar deixar no IGTV. E lá no YouTube eu vou soltar essas partes dessas lives. Vou deixar o contato do Jorge embaixo, vou deixar os sites, vou deixar os arrobas, porque a gente precisa, assim, como assim, juntar todos esses veganos aí para a gente se aprofundar nesse debate. Tá bom, Jorge? Valeu, Matheus. Fica aqui também minha admiração e reconhecimento pelo trabalho que você vem fazendo na discussão do movimento, inclusive, e sempre de uma maneira super didática, inteligente e no caminho certo sempre, cara. Então, bom, obrigado. E pode criticar, viu? Pode puxar minha orelha assim. Você vier falar, ô, caralho, tá falando bosta aí, vem cá, vamos conversar. Por favor, a gente tem que se lapidar. Tá bom, irmão? Eu teria falado, mas eu tô atento. Obrigado. Se eu tivesse feito, eu teria falado, mas eu estou atento. Então tá bom. Gente, um beijo no coração de todo mundo. Fiquem em paz, fiquem seguros. Um beijo, Jorge. Obrigado. Tchau, tchau. Caramba, que aula, que aula, que aula. Eu espero que vocês tenham gostado deste novo formato de vídeo. Eu sei, é um pouco longo, é um pouco mais estilo podcast, mas eu acho super importante trazer esse tipo de conteúdo para a gente poder aí aprofundar mais nessas questões que envolvem o movimento vegano, tá bom? Então não esqueça, se você é novo por aqui, olha, não é só isso que tem no canal não, não é só vídeo longo não, tá bom? A gente tem sketches, a gente tem deboche, a gente tem um pouco de humor ácido, então me dá uma chance, se inscreva aí no canal, tá? Curta, compartilhe se você achar que deve, e a gente se vê semana que vem. Um beijo no coração de vocês e tchau!